A maioria das perguntas veio para a senhora Bernadette. Tem algumas que uma tem relação com a outra. Por exemplo, tem uma aqui que diz: bom dia. Eu gostaria de saber se a senhora se sente otimista em relação à criação do conselho ou se ainda haverá muita luta para essa conquista. A outra diz: qual plano de ação poderia ser feito para a criação do conselho hoje? Se o número dos profissionais que são registrados é um dos motivos para a não aprovação do conselho. E se a valorização do profissional de secretariado, falta comprometimento com a classe por parte das secretárias ou a União, ou uma qualificação futura? Bom, vocês fizeram aí esse elenco de questionamentos que eu vou resumir num só, tá? Que é justamente ao que a professora Karine tinha indagado de início. O que está faltando para a criação do conselho? Nós entendemos que o que haveria de ser feito, a federação fez. Mobilizou a categoria, através, como eu falei, de moções, de apoio, de reuniões no Ministério do Trabalho, na Casa Civil, no planejamento também estivemos lá, que são os 3 ministérios envolvidos, né, com a criação dos conselhos, e com parlamentares, acredito que com quase todos os parlamentares lá em Brasília, de todos os estados, nós tivemos contato, tá? Nos organizávamos e íamos em delegações, as diretoras da federação, até com docentes da área, nós visitávamos parlamentares de determinados estados, pedindo esse apoio. Isso é uma luta que vem, gente, na realidade, desde 1997. E, por incrível que pareça, nós já tivemos um conselho aprovado no Congresso Nacional. Começou a luta em 97 e eu até elenquei aqui a data correta. Em 10 de maio, em 97, quando ele foi aprovado no Congresso Nacional, sem emendas, quando em 10 de maio do ano 2000, o então presidente da República, o senhor Fernando Henrique Cardoso, vetou o nosso projeto, a criação do nosso conselho. Tá? E isso com a alegação de vício de iniciativa. Ele entendia que, à época, ele teria que partir a nossa proposição de um parlamentar. E estava com o Poder Executivo, porque na época vigorava uma medida provisória, eu não lembro aqui agora, mas um artigo 58 da medida provisória que diria que tinha que ser de um partido, de um parlamentar. Tanto é que em fração de, eu acredito que de horas, da vigência dessa portaria, foi criado o último conselho, o Conselho de Educação Física. E, assim, por conta de horas, o nosso não foi criado, foi vetado por Fernando Henrique Cardoso. Nós retomamos essa luta no ano 2000, quando entregamos, em 26 de fevereiro, aliás, de 2003, que tivemos que aguardar um prazo aí, que requer das leis, a federação reapresentou o projeto ao Ministério do Trabalho. E desde então a gente tem trabalhado, né, com essas reuniões, com vários ministros que passaram. E a última foi em novembro de 2008, quando estivemos com o ministro Lupe, com várias diretoras da federação e com a comitiva de parlamentares, inclusive com o deputado Arlindo Quinalha, que na época era também o presidente da Câmara. Quer dizer, diziam que faltava vontade política. E nós estávamos lá com parlamentares de peso, nós tivemos apoio de vários deputado Vicentinho, de líderes de partidos, nós tivemos lá, com o próprio ministro das Relações da Casa Civil, ligado à Casa Civil, agora me fugiu o nome, tivemos com o ministro. E ele, finalmente, nos deu uma posição. O que é que está faltando para a criação do Conselho de Secretariado? E eles nos alegaram que eles não tinham competência para tal. Os técnicos do Ministério, que ele estava também com a comitiva dele,
disseram que o Ministério do Trabalho não tinha competência, não existia nenhuma normatização dizendo que o Ministério do Trabalho poderia criar conselhos profissionais. E assim, eu fiquei super angustiada, como se foi o Ministério que criou todos os conselhos. Mas eles entendiam, o responsável pelo jurídico deles, entendiam que após a Constituição Federal, não existia essa normatização para a criação do conselho pelo Ministério. Mas aí, o Ministério do Trabalho já tinha tomado uma providência, que estava finalizando uma exposição de motivos interministeriais, uma IME, para ser encaminhada à Casa Civil pedindo critérios para a criação de conselhos. Essa IME seria transformada em decreto e só a partir daí é que eles poderiam estar criando os conselhos que houvessem condições de serem criados. Nós saímos super angustiadas de lá, né, por conta disso, e haja mais tempo, mas no início de janeiro de 2009, exatamente no dia 6 de janeiro de 2009, eles encaminharam, sim, essa IME, que tomou o número 001-2009, à Casa Civil. Tá? Em junho de 2009, depois de muito buscarmos informações, né, porque aí teríamos que aguardar esse decreto. Nós tivemos uma nota informativa direcionada à federação, tomou o número de um processo, a nota informativa número 565/2009, tá? Dizendo o seguinte, que eu acho bem rapidinho, ela pequena, que eu acho interessante, porque tem detalhes que vocês vão entender melhor porque o que estava faltando. Eles dizem, sobre o assunto, eu já estou aqui cortando um pouco, sobre o assunto criação de conselhos, informa esta coordenação que a profissão de secretário é regulamentada por meio de lei, da Lei 7.377, que dispõe sobre o exercício da profissão de secretário e da outras providências. Com referência aos conselhos profissionais, ressaltamos que eles têm como objetivo regular o exercício da profissão por meio de normas, fiscalização da prática profissional e apuração de denúncias contra seus regulados. Em relação à matéria relativa à criação de órgãos fiscalizadores de profissão, esclarecemos que ela já está sendo objeto de estudo do governo federal, no sentido de publicar norma geral que estabeleça os critérios a serem observados quando da formulação dos anteprojetos de lei que tratem do tema. Tal providência se faz necessária em razão de o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o mérito da ação direta de inconstitucionalidade do artigo 58 e seus parágrafos da Lei Federal 9.649 de 98, em 22 de 9 de 99, ter suspendido a eficácia do caput e demais parágrafos do citado artigo, que tratava da delegação, por meio de lei, da fiscalização do exercício profissional dos conselhos fiscalizadores de profissão. Em observância ao entendimento jurisdicional acima referido, afirma-se ser incontroversa a natureza autárquica dos conselhos. Assim, a iniciativa de lei que disponha sobre a criação privativa do presidente da República, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo 1º, a linha E, da Constituição Federal, que assim ressalta. Artigo 61, parágrafo 1º, são da iniciativa privativa do presidente da República as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições dos ministérios e órgãos da administração. Nós fizemos requerimento ao presidente da República. Tá? E, dessa forma, diante das crescentes demandas e da falta de competência institucional deste Ministério, o que nós contestamos enquanto federação, para tratar da matéria acerca da conveniência, legalidade e viabilidade de criação e intervenção na aprovação legislativa dos conselhos, já encaminhamos à Casa Civil da Presidência da República proposta de decreto tratando das normas a serem observadas pela categoria interessada,
quando da apresentação ao Poder Executivo das propostas de projeto de lei relativos à criação de órgãos fiscalizadores de profissão. Portanto, entende-se que somente após a aprovação e consequente publicação do referido decreto é que o Ministério poderá analisar a proposta referente à matéria então solicitada. Brasília, 26 de junho de 2009, está assinada por um técnico lá da CIRF, o coordenador de identificação e registro profissional e o coordenador geral do seguro-desemprego, do abono salarial e identificação profissional do Ministério da Secretaria de Relações do Trabalho, lá vinculado ao Ministério do Trabalho. E o que é que nós temos hoje? Tá? Isso foi em junho de 2009. Hoje, o que é que nós já temos? Estamos, assim, muito... Ai, fugiu a palavra. Confortadas, não. Nós estamos confiantes de que isso vai ter um andamento mais rápido, até porque, quando lá naquela reunião, em final do ano de 2008, o ministro do Trabalho nos prometeu que um dos primeiros conselhos a serem criados seria, após esse decreto, seria o Conselho Profissional de Secretariado. Tá? Porque, por conta de toda a luta, que ele também entendia que a profissão deveria ter o seu conselho, por conta da luta, por conta da formação, por conta de tudo. Eu saí super triste, como eu disse naquele momento, né? Mas aí eu fui chamada assim ao canto por uma pessoa que tem acompanhado lá de dentro do Ministério do Trabalho, que acompanha essa luta nossa lá, e ela disse: presidente, não fique tão triste, porque das profissões, das mais de 50 profissões que tem aí solicitando registro, você é uma das poucas, a profissão secretariado é uma das poucas que atendem os requisitos que a gente entende para a criação de um conselho. Essa aí me avançou, por isso que eu estou confiante. Este ano, em junho de 2000, já tinham acontecido 2 reuniões com os técnicos do Ministério do Trabalho, Ministério do Planejamento e da Casa Civil, para discutirem esses critérios. E eu fiquei sabendo, em off, ninguém sabe disso, só vocês agora, e quem está nos assistindo, de que os critérios para a criação de conselhos já foram aprovados. Agora, como a regulamentação de profissões está atrelado à criação de conselhos, eles estavam debatendo critérios também para a regulamentação de profissões. Então, logo eles terminassem isso, seria transformado em decreto, encaminhado ao presidente para ser publicado o decreto, assinado o decreto. Por isso, a federação, eu, enquanto presidente, a minha diretoria, federação e sindicato, nós estamos muito confiantes de que, muito em breve, a luta maior, eu acredito que já passou, que muito em breve nós teremos a criação do nosso conselho. E que vocês são fundamentais, como eu disse anteriormente. Procure os parlamentares daqui do seu estado e façam com que eles se comprometam de que, quando estiver esse decreto assinado, de darem apoio também, continuar com o apoio à federação, aos sindicatos, a essa nossa reivindicação. Porque com o apoio maior dos parlamentares, das pessoas que nos representam no Congresso Nacional, sim, a gente tem certeza que essa luta vai ser mais curta e que muito em breve nós teremos o tão sonhado Conselho Profissional, o nosso Conselho Federal e Regionais de Secretariado, que é isso que está faltando para solidificar a nossa profissão. Eu acredito que tenha respondido. Encerrou? Sim, acho que todas as perguntas foram contempladas na fala da senhora Bernadette. E agora nós vamos aos agradecimentos. Agradecemos aos nossos patrocinadores que proporcionaram também a vinda da nossa palestrante, o pessoal do Sol Express Hotéis Resort, Hotel Sol Vitória Marina e a Okamoto Flores. E agora vamos presentear a eles que nos deram essa colaboração hoje no nosso dia. Primeiro queremos convidar a professora Bárbara Dutra para fazer a entrega do livro